Olha aí, pessoal, a situação da China está cada vez mais complicada, o desespero está batendo no Partido Comunista. Olha só a péssima repercussão de tudo que eles têm feito a respeito das tentativas de aumentar a taxa de natalidade, né? As mulheres estão rejeitando todas as possibilidades, incentivos, fim daquela política do filho único. Na verdade, pode ter 3 filhos agora, mas ninguém quer ter filho na China. A população está encolhendo, está envelhecendo por conta disso, a pirâmide etária está se invertendo, um perigo muito grande, sobre o qual eu já falei aqui na China, mas é apenas um dos fatores que vão levar ao inevitável colapso do gigante comunista, né? Agora, em mais um desespero aqui, inclusive, né, a China está considerando, o governo chinês, fazer vouchers, né, vales, dar dinheiro para as pessoas gastarem, comprarem coisas, né? Pois é, exatamente esse é o nível de desespero. A demanda interna está tão fraca que o governo vai imprimir dinheiro, dá para as pessoas comprarem, gastarem. E você sabe onde que isso vai dar, obviamente. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, essa reportagem aqui da CNN Brasil traz uma série de relatos de pessoas que cresceram, de mulheres que cresceram nessa política de filho único na China e que agora não querem assumir o compromisso, a responsabilidade de ser mães, de ter filhos, né? Casos aqui de mulheres que até se casaram, mas não pretendem ter filhos aí absolutamente, né? Então, em 2021, já não tinha mais a política de filho único, já podia ter 2. Em 2021, isso subiu para 3 filhos, né? O permitido agora pode ter 3 filhos. Não sei por que eles não acabam logo com restrição. Eu acho que soa melhor para as pessoas, né? Fala, você é livre para ter quantos filhos quiser. Mas o governo comunista não aceita, não tolera dar liberdade para as pessoas. Ele dá permissões, concessões, pode ter até 3 filhos. Se você tiver 4, você está fora da lei, mesmo que hoje o governo precise de mais natalidade, né? Uma pessoa ter 5, 6 filhos, uma família que por algum motivo queira tê-los, vai melhorar bastante o cenário de forma geral, mas o governo comunista gosta de controlar tudo, né? Então, eles tentam lá os comunistas fazer uma cultura pró-natalidade, sendo que eles mataram essa cultura no passado por décadas, punindo pessoas com prisão, com multa, obrigando as pessoas a abortarem os filhos e distorcendo a balança entre a quantidade de homens e mulheres na China por conta disso. Muitos abortos foram feitos porque as famílias queriam meninos, né? Então, uma coisa assim bastante triste, mas é o resultado de décadas de manipulação da demografia chinesa. E agora o governo quer do dia para a noite melhorar isso depois de constituir à força, por meio da coerção estatal, uma cultura de não ter filhos ou tê-los em pouca quantidade. E aí você junta uma economia que está enfraquecida, onde é difícil você ter uma casa, você comprar um imóvel. Como que um casal que não tem filhos hoje, que tem uma casa pequena, vai planejar ter 1, 2, 3 filhos sem trocar de imóvel? Não tem como. Mas ninguém quer comprar casa hoje na China porque a coisa está muito complicada. Vê como uma coisa acaba prejudicando a outra e tudo está lá no cerne, tem como cerne a ação estatal, né? Então, né, havia cartazes, aqui o pessoal da CNN coloca, né? Tinha cartazes ali alertando sobre os perigos de ter mais de um filho, né? Sempre tem aqueles papos cientificistas nessa história, né? Agora trocaram isso para mais nascimentos, mais filhos aí e tudo mais, né? Então, uma chinesa que fala, né, que é uma política muito bem planejada essa aí. O governo punia as pessoas por terem mais filhos, né, por ter 2 filhos, agora querem que as pessoas tenham 3 filhos. Como é que isso aí vai acontecer, né? Então, realmente isso é um problema sério, né? O declínio da taxa de natalidade é um problema para qualquer país e para a China isso vai ser assim, uma bomba realmente aí e tudo mais, né? São os pontos que eu falei aqui que vão, em conjunto, piorar esse cenário, que é uma baixa taxa de fertilidade aí, né?
A taxa de infertilidade está crescendo também, inclusive, e os altos custos de você criar um filho na China, né? Então, realmente é um problema sério, um país que está envelhecendo sem ter condições de sustentar isso. Se para uma Coreia do Sul, para um Japão, esse cenário é muito perigoso, que está acontecendo lá também, imagina para a China, vai ser uma tragédia completa aqui, sem dúvidas, né? Então, realmente tem programas aqui de incentivos, de subsídios para as famílias terem filhos, só que ninguém quer levar isso aí a sério. E aí você tem esse problema que é algo para o longo prazo, para o futuro chinês, e você tem os problemas presentes também, como a baixa demanda, da qual eu venho falando aqui no canal em vários vídeos, que atinge o comércio de forma geral, atinge a indústria, atinge a construção civil de forma mais específica, né? Mas então aqui o governo da China está tentando alcançar os 5% de crescimento econômico. Este ano tá difícil chegar nesse patamar. Caramba, a China crescia 10, 15%, né, no passado, agora está sofrendo para ter um crescimento de 5%, uma coisa impressionante aí. Os dados recentes, especialmente os de julho, mostram queda no preço dos imóveis por falta de demanda, uma série de outros problemas econômicos aí também, desacelerando a indústria, a produção industrial, vários fatores bastante preocupantes, né? Então, um assessor político em caráter de anonimato falou o seguinte, né? Que se até o final do verão, que o verão deles lá no hemisfério norte junto com o nosso inverno aqui, então falta aí 1 ou 2 meses, né, para esse fim do verão chinês. Se até o fim do verão não houver sinais de recuperação econômica evidentes, o governo chinês deve emitir aqui títulos de endividamento, uma nova aqui emissão de títulos, né, aumentando o endividamento do governo e tudo mais, para inclusive aqui, dentre outras coisas, né, fazer o tal do sistema aqui de vouchers para incentivar o pessoal a gastar, né, colocar um pouco mais de dinheiro aí, né, seria um apoio aqui de 1 trilhão, né, uma sugestão aqui da mídia estatal chinesa. Então, se a mídia estatal que está sugerindo isso aí tem algum fundamento político já, né? 1 trilhão de yuans em matéria de vouchers, que dá 139 bilhões de dólares, coloca isso aí em reais, que é uns 700 milhões de reais, né? Então, uma grana considerável, tá? É uma montanha de dinheiro, eu diria aí, né? Por meio de dinheiro mesmo, entregando dinheiro, ou vouchers, né? Ou seja, você tem um limite para gastar ali com um cartão, alguma coisa nesse sentido aí, né? Para fazer isso seria necessário haver uma autorização para maiores débitos, né? Um endividamento maior do governo, mas isso vai acontecer se for necessário. Acredite ou não, tem analistas de mercado falando que o governo tem que se endividar, tem que aumentar a dívida pública, né? É mole. O pessoal está desesperado, o pessoal do mercado financeiro está desesperado com a China. Essa é a verdade. Muita gente com dinheiro lá na China investido, no setor imobiliário, em vários outros aí. Muita gente investindo em outras coisas que dependem da China. Brasil tá logo aí, né? Lá em 1980, mais ou menos. A China era o parceiro comercial do Brasil número 38, hoje é o número 1, é o maior parceiro comercial do Brasil. Imagina o que vai acontecer com as indústrias aqui, principalmente do Brasil, as que exportam pra caramba lá para a China, se a China desabar por completo, com uma crise econômica severa, né? Então, os analistas aqui estão falando que não, tem que aumentar o déficit aqui orçamentário, tem que expandir, né? Aqui há uma previsão de 3% de déficit em cima do PIB, obviamente, né? E aí esse cara aqui, o Carlos Casanova, tá falando que não, tem que subir para 4% para salvar a economia. Pois é, né? Então, houve um aumento já no ano passado nessa proporção. Estava previsto aí 3% de déficit em cima do PIB, isso subiu para 3,8%, né? E também dívidas de governos locais. Isso aí aconteceu para tentar segurar a peteca e não deixar o problema acontecer, né? Não adiantou bosta nenhuma porque a economia chinesa continua derrapando, os problemas são estruturais. Esse aí é o grande problema. O pessoal aqui, né, os estrategistas, veem que, ainda que seja feita uma medida de vouchers,
Isso é temporário, isso vai ser só apenas uma coisa assim, um voo da galinha com base do consumo, pode até entregar os 5% de crescimento que o governo chinês quer, mas 2025 está logo aí, e isso não vai segurar a peteca por muito tempo, vai mais uma vez empurrar o problema com a barriga, e lá na frente vai acontecer alguma coisa ainda pior do que hoje, porque teremos uma dívida pública expandida, à base de emissão de dinheiro de absolutamente nada, vouchers que vão ser usados para maquiar a economia, elevar artificialmente a demanda, uma demanda que vai se expandir, uma oferta que vai se expandir para suprir essa demanda artificial e que depois não vai ter para onde ser direcionada, como está acontecendo nesse momento. A indústria chinesa está produzindo lá um monte de coisas, né? Olha só, tem aqui um alerta foi dado pela maior siderúrgica, que é chinesa aí, né? Maior siderúrgica do mundo, falando que a China vai passar por um inverno rigoroso aí, que vai ser mais longo, frio e difícil de suportar do que eles esperavam, né? Vai ser algo pior do que em 2008 e em 2015 também. Um problema sério, uma série de fatores aqui que vão desde aqueles de mais longo prazo, como a taxa de natalidade extremamente baixa da China, como coisas mais imediatas, a capacidade do governo de evitar uma crise já num primeiro momento. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.